Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Fórum Atitude Positiva aqui pela nossa rede Atitude Positiva. Boa noite, amigos de bem com a vida, amigos otimistas, amigos positivos, amigos da rede Atitude Positiva. Estamos trazendo mais um debate, mais um programa, mais uma transmissão ao vivo, sempre com um olhar muito, muito positivo. É a nossa primeira live do ano e sempre procurando soluções. Tentamos fazer aqui um jornalismo de soluções. Vamos já para o terceiro ano da rede Atitude Positiva, que você pode acessar aí os nossos canais, o nosso site, todas as nossas redes sociais estão aí nesse link e também o nosso podcast e o nosso canal de YouTube. Inscreva-se no nosso canal de YouTube, todas as nossas lives vão depois editadinhas lá para o canal de YouTube e você tem já mais de 10 fóruns, mais de 40 lives feitas na pandemia, sempre com muita informação, com muito conteúdo relevante. E as marcas que estão conosco, sempre nessa caminhada, marcas que acreditam no poder da notícia positiva, aqui a Sun Motors, o Instituto de Medicina do Esporte, a Alzheimer, Restaurante Tartone no Shopping Bourbon Country, a Smartback, melhor assistência técnica de celulares e tablets do Brasil, o Café Lavazza, é o café da nossa central aqui, Atitude Positiva, nossa redação, nosso home studio, ó, café Lavazza, que é trazido pela expressomatic.com.br para Porto Alegre. E hoje eu quero dar as boas-vindas para a chegada do SESI. O SESI RS se soma a esse grupo de apoiadores da rede Atitude Positiva, o SESI. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O SESI Educação Inspiração para fazer o novo. Bem-vindo aos amigos do SESI, bem-vindo SESI para estar reforçando ainda mais a nossa rede Atitude Positiva. Bom, como vocês sabem, o assunto de hoje é polêmico. O assunto é a polêmica da semana. E nós temos tido tanta polêmica, mas, como sempre, a gente vai tentar fazer um debate, além de positivo, tentar cada vez mais fazer debates não ideologizados. Nós não queremos discutir a questão política. Se você é direita, você acredita nisso. Se você é esquerda, você acredita naquilo. Vamos tentar fazer um olhar histórico, um olhar jornalístico. Nós temos 2 jornalistas como convidados, um olhar de pesquisa, um olhar de entendimento, de contexto e também de realidade. Afinal, o hino rio-grandense, ele é racista ou não? Vou contar rapidamente, antes de apresentar nossos convidados, para quem não sabe o que aconteceu. O vereador Matheus Gomes, do PSOL, na posse dos vereadores no dia 1º de janeiro, na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, se recusou a levantar para ouvir o hino rio-grandense, ficou sentado junto com eles outros vereadores também, não só do PSOL, mas um grupo de vereadores, principalmente vereadores negros, acabaram permanecendo sentados, se recusando a ouvir o hino. Por que isso? Porque ele depois fez a sua manifestação dizendo que é um hino racista, principalmente por causa daquele verso: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E é isso que nós queremos debater hoje com os nossos convidados. Deixa eu dar as boas-vindas para o meu xará, Renato Dornelles. Alô, Renato Dornelles. Seja bem-vindo. Renato, teu microfone está... Agora já... Tá aberto? Não, eu abri e agora tu fechaste. É que eu consigo abrir. Agora sim. Tudo bem, Renato? Bem, Xará, Renato Martins. É uma honra estar participando. E a honra é nossa. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. A honra é nossa. Ah, sim, certo. E agradecer a atitude positiva e principalmente pela atitude positiva de trazer esse tema a debate, porque é um tema que a gente tem que debater, quando colocar sem ideologia, sem política partidária, mas é um tema que deve ser debatido. A política, é claro que até um certo ponto, sim, né, Renato? Mas não partidária. Não precisa ser partidária, exatamente. O Renato Dornelles foi meu colega lá na RBS, trabalhamos juntos, jornalista, escritor, cineasta, proprietário da editora e da produtora Falange Produções, formado em jornalismo pela PUC em 86, trabalhou durante 33 anos em órgãos de imprensa. Ao longo da carreira, incluiu trabalhos em jornais, revistas, TV, sites, conquistou mais de 30 prêmios por reportagem. É autor dos livros Falange de Lucha e A Cor da Esperança, já lançados.
E do ainda inédito Relatos de Cárcere. No audiovisual, co-dirigiu e roteirizou o longa-metragem Central, realizado em 2016, terceiro documentário mais assistido nos cinemas em 2017, premiado em Lisboa e Barcelona, exibido em Roma, Milão e vários países da América Latina e nos festivais do Rio e Gramado. Foi roteirista também da série documental de TV Retratos do Cárcere, exibida em 2020 na Box Prime Brasil, e dos curta-metragens Poder entre as Grades, Enjaulados, Vidas em Risco e Pena Sem Crime. Renato, eu acho que está realimentando o áudio da live. Tu deve estar com o Facebook aberto, a live. Se puder fechar, eu acho que está realimentando, tá? Deixa eu incluir aqui o professor de História, Luciano Aroni Abreu, na nossa conversa. Professor Luciano, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com o nosso colega também lá da PUC, o Schroeder. Prazer encontrar, ainda que virtualmente, o Schroeder, né, em mais um debate. Né? Fazia tempo que não nos encontrávamos nesses debates por aí afora. E o Renato Dornelles também, o teu xará, um prazer estarmos aqui hoje juntos. Eu já vou colocar todos, então, né? Já vou colocar todos, eu só vou zerar aqui o microfone dos nossos convidados para só dizer que o professor Luciano Aroni Abreu, agradecendo a ter aceitado o nosso convite, é licenciado em História e mestre em História do Brasil pela PUC, doutor em História Latino-Americana pela Unicinos, atualmente é professor titular do programa de pós-graduação em História da PUC, editor-chefe da editora da PUC, e também atua na linha de pesquisa política, intelectuais, mídias, pesquisas relativas aos temas História Política do Brasil Contemporâneo, Era Vargas, Autoritarismo Político e Direitas, e História do Pensamento Político Social Brasileiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo. De professor para professor. Professor Celso Schroeder, e todo mundo aqui hoje é uma reunião de alunos e de professores da PUC, né? Que é impressionante. O Renato se formou em 86, eu me formei em 88, o Schroeder foi meu professor, né? E agora estamos nos encontrando todos aí com a bênção da PUC. Professor Celso Schroeder, seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Olha, é um enorme prazer estar aqui. Efetivamente, estamos com uma reunião famequiana aqui, aliás, pequena, né? Embora o Luciano também tenha dado aula na FAMECOS lá. Né? Todas as semanas, lá no cafezinho, o Luciano estava por ali. Se eu me recordo, acho que há uns anos atrás, né, Luciano? Muitos anos. Pois é, o tempo passa para mim mais... Não, mas durante muitos anos. Faz algum tempo já, mas durante muitos anos. Isso. É um grande prazer. Obrigado pelo convite. Estar com o Renatinho aqui, o Renato Dornelles, o querido companheiro de direção do Sindicato de Jornalistas e um jornalista entre os quais eu mais admiro, contigo, obviamente, Renato, aqui do Rio Grande do Sul. Então, um grande prazer estar aqui e fazer esse debate, que é uma conversa que vai ser, eu acho que vai ser boa, né? Vai ser, como diz, um bom debate. Vai ser um ótimo debate. Só fazer uma pequena brincadeira e contar um bastidor aqui, que o Celso Schroeder foi meu professor, deve ter sido, acho que talvez o Renato também, no tempo que existia a régua de Paica. Que a gente usava para diagramar jornais. Isso não tem mais. Cíceros e Paicas. Hoje o jornal é feito todo no computador. Renato, só para confirmar, o teu microfone continua desligado, tá? E agora eu não estou conseguindo abrir. Deixa eu começar com o professor Luciano. Vamos tentar fazer essa contestação histórica, professor, afinal. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Esse hino teve, parece que, 3 versões. O primeiro compositor era realmente um maestro negro, ele que compôs esse verso. Como é que é essa história, professor? Nos traga a luz. Pois é. Essa é uma questão que eu acho que é bem importante a gente começar situando historicamente, né? Porque se o hino é racista ou não, em si, a questão o hino é um retrato de uma sociedade que, lá no século XIX, é uma sociedade escravista, escravocrata, né? Certamente racista e preconceituosa. Mas naquela época, evidentemente, não se entendia isso da maneira como nós entendemos hoje. Mas é preciso situar isso naquele contexto. E a primeira versão que nós temos do hino é de 1838, que é o contexto de invasão de Rio Pardo,
né, em que o Francisco Pinto da Fontoura, na verdade, é o autor da letra. O maestro Mendanha é o autor da música, né? E depois esse hino vai ser reformulado, eu não sei detalhes aí das alterações, dos ajustes que foram feitos, mas ele vai ser reformulado e revisto na década de 30, já no século 20, durante os anos Vargas, e depois ele sofre uma terceira reformulação já nos anos 60, 66, se eu não estou enganado, durante o período militar, quando se suprime um verso que fazia referência à liberdade grega e ao heroísmo romano, enfim. E aí essa é a versão que nós temos hoje, né? Então, é um pouco esse o contexto da elaboração e das reformulações do livro. Então, só para dar... Então, o Maestro Negro é o compositor da música, é isso? É, professor? Então, o Maestro Negro, ele era eu estou falando Maestro Negro porque ele era conhecido como Maestro Negro Mendanha, né? Ele foi compositor da música. Da música. Melodia. Mas, enfim, essa rápida contextualização, só para situar um pouco historicamente a letra e música, né? E as reformulações que houve, e para dizer, e aí depois a gente pode avançar nessa e noutras tantas questões extremamente importantes e interessantes, que o hino, nosso objeto aqui, como qualquer outra coisa, em se tratando de uma produção histórica, retrato, reflexo de uma sociedade, de uma determinada cultura, é vivo. Né? Então, esse hino que nós temos hoje, ele não é o hino Farroupilha de 1838. Ele é o hino de 1966, aprovado por lei na Assembleia Legislativa. Né? Isso. Então, já deixando claro que as coisas são vivas, nada é estanque, imutável, quando se trata de história, de pessoas, né, de cultura. Só para contextualizar, então, professor, o hino é de 1838, teve uma versão em 33 e uma lei na Assembleia Legislativa alterando em 1966 e tirando justamente essa parte que o senhor falou aí, que era o seguinte verso: entre nós reviva Atenas, para assombro dos tiranos. Sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Exatamente. Porque era um verso que já soava meio agressivo, né? Vamos dizer assim, né? Extremamente discriminatório, vamos dizer assim. Porque a elaboração inicial do hino, 1838, nós estamos falando de uma sociedade romântica. É uma sociedade em que o romantismo, romântica quer dizer em relação ao movimento romântico, o romantismo enquanto movimento cultural, sim, literário, né? Então, esses versos e o tipo de verso e de construção que se tem é própria daquele tempo, né? E, evidentemente, isso, naquele tempo, fazia sentido para uma determinada elite letrada, que nos anos 60 do século XX já não fazia mais sentido, nem mesmo para essa elite letrada. Perfeito, perfeito. Bom, eu quero ouvir a opinião do Renato Dornelles para a gente girar essa nossa mesa redonda aqui, o Fórum Atitude Positiva, 12ª edição, a primeira live do ano da nossa rede Atitude Positiva. Só que o Renato, ele continua realimentando, Renato, a tua live. Então, se tu puder, na próxima... Fechei. Tá, não, se tu puder, na próxima... Não sei se tu tens um fone igual a esse, ó, que tenha um microfone, de repente, na próxima fala, se tu achar um fone aí, não tem problema. Aí melhora a situação. Mas... nos dá a tua opinião, a tua visão, não só sobre o hino em si, mas essa polêmica, né? Essa atitude dos vereadores na posse, e o que se desenrolou a partir disso, né? Vejamos, para fazer um contexto geral aqui, para quem está nos vendo, né? Os internautas. Não só houve esse protesto dos vereadores, como já houve um desdobramento do outro lado também, né? Já existe agora um projeto de lei da vereadora Mônica Leal para obrigar as pessoas a escutarem o hino, a respeitarem o hino, a não poderem se sentar, né, a ter uma que na minha opinião, já virou um fio, né?
Aí já é demais. Daqui a pouco eu vou dar a minha opinião também. Tem gente me botando na parede para dar a minha opinião, mas eu quero ouvir Renato Dornelles. Certo. Bom, primeiro lugar, faço uma observação essa em cima do que foi dito pelo professor Luciano, que houve mudanças no hino. Então, não é algo assim que se diga algo imutável. Não se pode mexer no hino. É um símbolo que já passou por outras mudanças anteriores. Eu quero fazer essa observação. Mas agora, nesse momento, ela está extremamente prejudicada, a gente não está conseguindo acompanhar direito o teu pensamento. Eu vou pedir para que tu saia e conecte de novo, tá? Só para a gente tentar melhorar, tá bem? Perfeito. Enquanto isso, eu quero ouvir o nosso Celso Schroeder, professor Celso Schroeder, que manifestou lá no Facebook algo um pouco diferente. Eu até concordei com ele, em parte, né? Coloquei lá, porque achei muito sensata a manifestação dele, falando exatamente dessa questão do contexto do momento. Bom, melhor que eu, Schroeder, por favor, tua opinião em relação a esse assunto. É uma posição, é um debate. Que tu compraste. E a briga que tu compraste. E a briga que eu comprei. Não, eu iniciei posts, te lembra, meu post no Facebook, dizendo isso. É uma briga que eu sei que eu vou comprar, não queria, não gostaria de comprar, mas me sinto obrigado a fazer pela minha, pelo meu compromisso de consciência, né? E meu compromisso de consciência é o seguinte: eu acho o Rio Grande do Sul um estado extremamente racista. Acho que o racismo está embutido em vários momentos e na história do Rio Grande do Sul, embora o Rio Grande do Sul também tenha manifestações antirracistas muito importantes. Por exemplo, eu cito a lenda do pastoreio, do negrinho do pastoreio, antropologicamente, me parece, um momento de reconhecimento da sociedade gaúcha, obviamente, de uma violência sempre negada no Rio Grande do Sul, como se a escravidão no Rio Grande do Sul tivesse sido uma escravidão branda, né? Não foi uma escravidão tão violenta como foi a escravidão negra nas Américas, uma coisa abjeta, uma coisa a ser rejeitada, obviamente, em toda a sua dimensão e todas as suas circunstâncias. Mas aqui no Rio Grande do Sul, de alguma maneira, produziu, como produziu em todo mundo, né? Ou seja, a França tinha reações contrárias à escravidão. A gente tem que compreender que a escravidão negra ela não foi igual à escravidão romana, greco-romana, ou dos egípcios, ou dos povos que eram submetidos através das guerras. Era uma outra escravidão, foi uma escravidão com uma violência inacreditável, assim, no momento. Inclusive, num grau de imoralidade que exigiu, por exemplo, o Vaticano ter que se manifestar para permitir que esses homens e mulheres fossem escravizados naquela barbárie, naquela situação que estava lá. Então, obviamente, o Rio Grande do Sul tem essa trajetória e está marcada em vários locais. Agora, eu não acho que está marcada neste verso do hino, né? E é isso que eu manifesto. Eu acho que o verso do hino, e o professor trouxe aqui claramente a origem, ela está falando como falam todos os hinos. Hino é isso, hino é ufanista, hino é exagerado, hino é xenófobo, hino tem todas as características de hino, que é de imantar uma sociedade em torno de algumas ideias simplórias, uma ideia que mobilize. Então, o hino está fazendo referência a quê? A valentia, a virtude, que é a valentia, que todo povo tem que ter para não ser escravizado como eram escravizados, e a letra dizia isso claramente, como eram escravizados os romanos, os gregos, ou escravizavam outros povos que venciam. O Rio Grande do Sul era tão racista que sequer se deu ao trabalho, está embutido aí, alguma preocupação com a escravidão que existia naquele momento negra. Era isso, não estava sequer se referindo, porque, era, como diz o professor, ela é escrita pela elite branca brasileira. Então, a gente pode fazer todas as críticas que quiser ao hino, e eu acho que tem que fazer, e acho que a motivação é importante e tal. Agora, eu não acho que ele seja racista. Né? Eu acho que é preciso ter clareza nisso, porque senão nós vamos ficar brigando por coisas que me parecem se perde o foco. Né? Eu sempre digo, nós vamos brigar por 20 centavos de novo e nós vamos reproduzir 2013, que produziu uma ficção no Brasil insuportável, que nós estamos dando um preço altíssimo aqui, e eu quero politizar, Renato, o debate para o outro lado. Mas me parece que reafirmar o direito óbvio, né, do povo ou da sociedade ou das pessoas negras, me parece, obviamente, e reconhecer nelas o direito de se ofenderem,
tem problema nenhum. E acho que não cantar o hino ou cantar o hino, eu não canto o hino. Eu sempre digo, qual é o hino? Eu digo, eu prefiro samba. Eu acho o hino, eu acho, nem o hino internacional eu gosto. Não, nem o hino internacional. Não, eu gosto da internacional, internacional, e acho lindo a Marselhesa. E a Marselhesa, inclusive, tem os versos que foi tirado pela ditadura brasileira, porque esses versos foram mexidos, gente, para tirar o tirano. É isso que foi mexido. Foi para tirar a parte tirano, para não identificar aquele momento que as tiranias estavam dando no Rio Grande do Sul. Então, o que se fez é tirar a parte que, na França, quando é cantado o Marselhesa, as pessoas se levantam, pelo menos os franceses, os cidadãos franceses se levantam e cantam com garbo. Né? Então, me parece os países precisam, os times de futebol, os partidos políticos, ou seja, associações humanas buscam nos hinos motivadores. Né? Se esses motivadores ofendem, obviamente tem que se debater. Na Austrália agora se fez o debate, se mexeu na letra, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, embora eu reconheça o direito e efetivamente, eu não consigo identificar, não consigo mesmo. Ou seja, eu ouvi esse hino a vida toda como um motivador para uma virtude gaúcha, que é muito mais mitológica do que verdadeira, que é a sua valentia e a sua independência. Né? Ou seja, nós somos um povo de derrotados e cantávamos um hino de vitoriosos. Né? Isso faz parte das nossas bombachas e do nosso gauchismo exacerbado. Mas, como eu repito, não querendo assumir aqui posição de defesa de mimimi, eu vi uns debates teus dentro da tua coisa, né? Já participou. Não, isso é uma bobagem do vereador, isso é mimimi e tal. E aí vai para um debate de direita e esquerda, que nesse caso, e eu me coloco como um cara de esquerda, que estou dizendo, eu acho que o hino não é racista. Não é racista ou não era racista, né? Obviamente, se tem gente que o enxerga como racista, ele passa a ter essa dimensão, e eu reconheço e aceito esse debate tranquilamente. Só queria destacar uma coisa da tua fala, antes de passar a palavra para os próximos. Não só a pessoa que se sente incomodada por uma questão de raça, mas qualquer pessoa que se sente incomodada por alguma coisa, seja hino, seja ambiente, seja decoração, seja pintura, letreiro, ela tem direito de se sentir incomodada e não respeitar, sentar, sair do local, né? Eu acho um exagero obrigar as pessoas a terem, concordo contigo nesse ponto, é mais ou menos, eu vou entrar noutra polêmica, eu vou comprar briga para mim também, mas mais ou menos como uma missa. Eu fui católico durante muito tempo, fui criado dentro de CLJ, JC, de igreja, e depois me tornei agnóstico. Então eu não gosto de rezar Pai Nosso, não gosto de rezar Ave Maria. Então quando rezam em missa, velório, casamento, eu fico de boca fechada. Parece que eu sou o monstro, né? O monstro apócrifo. Mas, assim, eu não aceito para mim. Respeito os outros, mas não aceito para mim. É um viés. Deixa eu dizer que muita gente já está conosco aqui, já mandando um monte de comentário. Eu fiz uma provocação lá no meu Facebook, né? Afinal, o hino é racista ou não? Fiz no início da semana. Tá bombando, tem 200 comentários. Eu vou pensar alguns de lá também para cá. Foi isso que o Schroeder fez a referência, e deixa eu mostrar aqui, já que o Schroeder também colocou essa notícia da Austrália. A Austrália mudou o hino, só para contextualizar também, nem todo mundo acompanha, né? A Austrália, ela acompanhou o hino, ela mudou o hino nos últimos dias de 2020, um pouquinho antes da virada do ano. O hino nacional da Austrália, né, mudou porque foi constatado, chegaram à conclusão de que o hino realmente fazia uma apologia à discriminação, aos aborígenes que viveram na Austrália, enfim, né, a uma determinada raça. Né? Eu puxei a notícia aí, mas eu não sei se ela entrou para vocês, não sei se entrou na tela, a minha congelou um pouquinho. Renato Dornelles, está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Quer completar o pensamento? Acho que a tua conexão melhorou. Tá certo. Eu botei um cabo agora, ver se ela fica mais estável. Bom, ótimo. Assim, voltando, eu coloquei sobre a questão que o professor Luciano colocou, que houve outras mudanças, então não é algo assim que não se possa mudar, né, em relação ao hino. Coloquei a minha posição em relação
a atitude do vereador Matheus Gomes, que, para mim, foi objetiva, foi positiva a ponto de ter gerado um debate, e um debate em cima de um tema que me incomodava já há bastante tempo, confesso a vocês. Eu já havia comentado há muitos anos sobre isso, sobre hino. Se procurar aí no meu Facebook postagens de 10 anos atrás, vão encontrar referências a esse hino. Eu discordo um tanto do Schroeder, hino é hino, ok, hino é hino, mas o hino ele é um símbolo de um povo. E o hino gaúcho, ele foi composto numa época em que existia a escravidão aqui no Rio Grande do Sul, inclusive com escravos lutando nas frentes de batalha da Revolução Farroupilha. E aí, se te perguntar, existindo escravos, mesmo assim se compõe um hino em que se fala que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo, pode até ter sido uma distração, pode ter sido, mas é que eu digo, eu sempre, nessa questão racial, eu estou sempre atento a isso, ou procurando estar atento, eu sempre confronto a questão intenção e resultado. Porque há muita coisa que se diz, e aí eu refiro aí a palavra mimimi, que é a expressão que eu mais odeio, uma das expressões que eu mais odeio, porque nos debates eu entendo mimimi, quem usa a expressão mimimi é que está dizendo assim, eu não tenho argumento, então é mimimi teu. A pessoa, para fugir da argumentação, diz, não, isso é mimimi, entende? Porque a pessoa não tem argumento. Se a pessoa tiver argumento, ela vai argumentar, não é racista por isso, não, isso não é racismo por aquilo. E há tempos que eu ouço essa expressão mimimi, inclusive, tempo atrás, falando com um amigo de infância, e ele dizendo assim, tu vê só, né, naquele tempo lá, nossa infância tinha piada de negão, piada de gay, piada de mulher, e não tinha esse papo de bullying, e não tinha problema nenhum. Daí eu olhei para ele e disse assim, mas tu é um homem branco e hétero. Quantas piadas recorrentes sobre homens brancos e héteros tu conhece? Sabe? Não tinha problema para ele, para mim tinha. Eu me sentia acuado em sala de aula, porque naquele tempo não existia a palavra bullying, eu não entendia que eu tinha o direito de reclamar, e nem os professores entendiam que era errado o meu colega fazer uma piada em que me chamasse de macaco, certo? Isso no tempo que eu passei no ensino, era o primeiro e o segundo grau, hoje ensino fundamental e ensino médio. Então, e assim vão indo coisas. Também discordo quando dizem que é pequena coisa, não, tem que se debater as pequenas coisas, porque se tu quer uma mudança mesmo, quer uma mudança nos paradigmas da questão racial nesse país, tu tem que pegar desde as pequenas coisas. Eu brigo muito e chamo muito a atenção de amigos e pessoas próximas quando elas usam, por exemplo, a expressão denegrir, que foi incorporada à língua portuguesa. Aí tu vai olhar, denegrir, 2 significados. 1, tornar negro. 2, manchar a reputação. Aí se tu somar um com o outro, então dizer, tu tornar negro é tu manchar a reputação. Certo? Então a gente tem que brigar com essas coisas, tem que brigar. E em referência ao hino, eu não lembro eu cantei o hino durante todo o meu ensino fundamental, primeiro grau, repito, primário, sei lá, e nunca uma professora veio me explicar o significado de cada verso. E quando não está em explicação, o que passa na cabeça é o que está escrito ali, é o que está escrito. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E é o que passa na cabeça da maioria das crianças. Eu vejo hoje pessoas assim, chamando de burro, que tem essa interpretação, mas que eu tenho certeza que não sabiam a interpretação, o real, ou pelo menos o que está se defendendo, que foi a intenção dos poetas que criaram a lei. Então, são coisas que têm que ser discutidas, sim, têm que ser discutidas, e seja até com um ato de uma rebeldia pacífica, como a do vereador Matheus Gomes. A vereadora Mônica Leal agora fez o projeto para que obriguem as pessoas a cantarem o hino, a levantarem, a estarem em pé. Ela devia incluir também nisso aí aqueles mesmos que defendem o hino rio-grandense e que, quando é executado o hino brasileiro no estádio de futebol, por exemplo, cantam o hino rio-grandense em cima. Não deixam cantar o hino brasileiro. Eles cantam o hino rio-grandense. E tem muitos desses que hoje estão defendendo
o projeto da vereadora Mônica Leal. Então, são coisas para se pensar, para se debater. Eu, sinceramente, como negro e como sempre querendo debater, eu não estou exigindo nada demais, senão debater questões que para mim incomodam como negro, por achar que, por me considerar ofendido ao longo das expressões, eu acho válido e temos sim que debater, e se possível até uma mudança no hino. Entre os comentários de hoje, aqui debaixo da nossa live no Facebook, a professora Ione Martins, é minha tia, tá? Ok? Família pode, eu sempre brinco aqui, família pode. Mas ela é professora e ela está dizendo o seguinte, não é racista, tivemos muitos tipos de escravos na história. Professor Luciano Arone de Abreu, existiu escravo branco também, existiu escravo índio, indígena, oriental. Como é que o senhor vê isso à luz da história? Pois é, eu queria justamente fazer um pouco um balanço do que dizia o Schroeder e do que disse agora o Renato, e sem ficar em cima do muro, ao contrário, eu vou me colocar diante das questões que eles pontuaram, mas eu acho que tem questões importantes que ambos referiram, e essa questão que você coloca, Renato, que a sua tia coloca, né, da escravidão de pessoas não negras, é uma das questões que o Schroeder havia comentado. Né? Sim, fato. Né? A escravidão antiga ela foi diferente da escravidão moderna. A escravidão que nós estamos falando, no caso do Brasil, aqui da América Latina, né? É uma escravidão que nós chamamos de escravidão moderna, que é uma escravidão de tipo racial, étnico. A escravidão antiga é uma escravidão por dívidas ou por guerras. Então, escravos eram as pessoas que tinham alguma dívida e não podiam pagar, então elas eram escravizadas temporariamente até que saldassem essa dívida, ou prisioneiros de guerra, enfim, derrotados de guerra. Tá? Então, eu acho que isso reflete, isso nos coloca uma questão que é as formas de subjugação, de dominação do homem pelo homem, tá? Que são muitas e que a escravidão é uma delas. E ela é recorrente da antiguidade ao contemporâneo. A gente volta e meia assiste pela imprensa casos de escravos ainda hoje. Tá? E eles não são necessariamente negros, na sua maioria sim, mas não necessariamente. Tá? Então, a escravidão ela é uma forma de dominação e subjugação do homem pelo homem. E tantas outras, certo? Agora, esse é um ponto. É fato que a escravidão moderna, a escravidão que houve no Brasil, ela também escravizou os indígenas, mas numa proporção muito menor do que a dos negros, que depois se mostraram economicamente muito mais rentáveis. Né? E então a escravidão étnica, racial. Tá? Então esse é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de levantar a respeito da questão que discutiam então o Schroeder e o Renato, se o hino é ou não racista, ou tem a conotação de racismo ou não. Né? Eu retomo a ideia inicial que eu havia comentado, de que o hino é retrato de uma sociedade escravocrata, de princípios, meados do século XIX. Né? Então, é fato evidente que ele vai retratar isso, é possível a gente perceber esses traços, né? Da cultura, dos valores, da mentalidade daquela época, certo? Agora, quando a gente fala, e aí eu insisto, né, que as coisas precisam ser situadas no seu contexto, é uma questão que o Schroeder pontuava também, né? É evidente que o hino, como um hino revolucionário, ou como um hino de líderes revoltosos ou revolucionários, eles se diziam revolucionários, o Império dizia que eles eram rebeldes, tá? Mas como hino de líderes que se diziam revolucionários, ele evidentemente é um hino marcial, ele é um hino ufanista, tá? Que ele começa exaltando que foi no 20 de setembro, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade, portanto, a liberdade nasceu ali no 20 de setembro, tá? Mas aí vamos nós situarmos historicamente, então, de que liberdade é essa que eles falam. O precursor da liberdade, sim, qual liberdade? Liberdade de quem? Do quê?
Tá? Então, historicamente, é preciso situar isso. Agora, isso foi escrito num contexto com determinadas intenções, certamente, de exaltar os próprios feitos. Tá? A leitura que nós fazemos hoje, porque uma coisa é o texto e o seu contexto, outra coisa é a apropriação desse texto que vai acontecer em diferentes contextos. E nós estamos hoje num contexto que é muito diferente, obviamente, do contexto original. Portanto, nós estamos falando do mesmo texto apropriado num outro contexto completamente diferente e, portanto, ressignificado. Tá? A nossa leitura, ela deve, evidentemente, considerar o contexto que é próprio da época. Esse é o ponto que o Schroeder destacava, e ele tem razão nesse sentido, mas a gente precisa também considerar de que maneira nós hoje compreendemos isso, de que maneira esses valores e essas questões nos chegam. Tá? Então, esse é um ponto. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Que façanhas são essas? Façanhas de quem? De que terra é essa que eles falam? Tá? Que façanhas são essas e de que terra é essa que, de forma um tanto quanto presunçosa, se pensava que as nossas façanhas deviam servir de modelo a toda a terra? Tá? E aí vem, então, o verso que o Renato discutiu, que é o mote da polêmica toda, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Vejam, eu não estou citando o hino numa sequência linear, mas eu estou pegando aqueles versos que, de alguma maneira, destacam os pontos principais do que o hino busca exaltar. Né? Então, evidentemente, como diz o Schroeder, o hino não está fazendo uma referência direta a um grupo, a um determinado grupo, aos negros diretamente. Agora, povo que não tem virtude, de novo, virtude, qual virtude? Acaba por ser escravo. A intenção é falar, evidentemente, da dominação. Ele não está se referindo ao negro escravizado, mas a escravidão, como diz o Schroeder, como uma forma de dominação. Seja ela de que maneira for. Agora, por outro lado, é evidente que nós estamos falando de uma sociedade escravista em que a questão da escravidão ela está, de alguma maneira, entranhada na alma das pessoas, né? E essa mesma relação de negar e se opor à dominação, quando ele fala como que não tem virtude acaba por ser escravo, pode-se ler, é uma leitura possível, né? Porque essa era, de fato, a mentalidade da época, essa era, de fato, a cultura da época, que o negro não tem virtude. Ele é escravo porque ele não tem virtude. Ele é escravo porque ele é inferior. Então, como não tem virtude acaba por ser escravo, se eu não tenho virtude, qual é a virtude? É lutar pelos meus valores, pelos meus ideais, pelos meus princípios, que são aqueles que motivaram os revolucionários a fazer a sua revolução. Eu me nivelo, eu me rebaixo à condição de escravo. Ele não está dizendo isso. Então, eu acho que é possível fazer-se essa leitura, né? E é preciso que a gente, então, coloque isso dentro do contexto que é o nosso, né? E aí, essas questões, elas vão, evidentemente, estar muito imbuídas do lugar de fala de cada um e do olhar das leituras que a gente, então, for privilegiar e discutir. Enfim, eu estou levantando as questões para a gente pontuar um pouquinho e nuançar um pouquinho essa... Perfeito. O Celso Schroeder está querendo colocar alguma coisa. Vamos lá. Não, era retomar o debate, porque esse debate eu gosto dele. Eu queria... Eu queria... Muito comentário aqui, ó. Muito comentário. Em seguida vamos atender o pessoal. Eu queria levar... Só uma questãozinha. É verdade, Luciano, que o contexto histórico determina. E é verdade que era uma sociedade particularmente, peculiarmente escravagista. Como tu dissesse, essa escravidão, e eu salientei, essa escravidão das Américas,
é uma escravidão numa violência, numa dimensão de violência que não havia nas escravidões antigas. Se nós lembrarmos, por exemplo, do êxodo judeu do Império Romano ou do Egito, quando eles saem do Egito, eles saem com ouro, eles saem com as suas riquezas, eles se movimentam, eles têm os seus chefes, eles têm as suas famílias, a sua religião. O negro que era trazido da África era retirado tudo dele. Ou seja, essa violência foi numa dimensão inédita. E ela acontece há pouco tempo. Ela, historicamente, é há pouco tempo. É tão há pouco tempo que provoca na sociedade, eu citei o Vaticano, ou seja, provoca na sociedade para que exista esse tipo de acumulação que o negro permitiu, que permitiu o capitalismo, né? Porque, afinal de contas, é o seu trabalho que vai render e possibilitar a acumulação na Europa num grau tal que precisa ser alma do negro. Ou seja, há uma bula papal que diz que o negro não tem alma, que o negro, ou seja, é um ser humano que não é ser humano. Isso é uma violência fantástica. Isso não há dúvida nenhuma. Sobre isso não há dúvida nenhuma. E sobre esse direito, Renato, de reavaliar com políticas afirmativas, obviamente, estou na vanguarda contigo. Acho que temos que fazer isto, né? Se não fizéssemos isso, nós não teríamos um presidente negro num país que até a década de 60 do século passado não podia andar no mesmo ônibus que os brancos dos Estados Unidos. É óbvio que precisamos fazer essas políticas. Isso é uma coisa. A outra coisa é nós lermos coisas que me parece que podem nos encaminhar para equívocos. Por exemplo, se é verdade que tinha a cultura escravagista, não esqueçamos que tinha uma produção anti-escravagista fantástica, literária, artística, tinha um Castro Alves, ou seja, havia uma produção contra a escravidão no Brasil de negros e de não negros, de mulatos e de brancos que estavam alinhados filosófica e politicamente e identitariamente contra a escravidão, né? Então, se é verdade que produz coisas que poderia estar embutido a escravidão, neste verso, eu insisto, o que está embutido nesse verso é uma tradição literária romântica, que vem lá da leitura dos antigos, que era a tradição dos positivistas, a leitura dos gregos, a citação, né, o tempo todo desse período. E é óbvio que a virtude que está aí, a única virtude que está aí, é a virtude que eles estão cobrando do brasileiro, do gaúcho, de resistir aos seus inimigos, que os escravizariam. É claro que isso produz hoje, e há uma identidade, eu digo isso, para mim é fácil fazer essa identidade, porque eu não sofri como o Renato, e não sofri como tantos outros, o peso, né, esse peso que não é, hoje eu conversava com o Fábio, o Renato, lá na PUC, para nós é inimaginável, e olha que eu sou um alemão de tez morena, ao ponto de meu avô nos chamar em Santo Ângelo, Renato e Luciano, de Schwarzbein. Ou seja, nós éramos os feijões pretos. Ou seja, porque a minha mãe é morena, tal, de origem espanhola. Mas tu imagina, então, em Santo Ângelo, que não é uma colônia alemã consistente, forte, lá a ideia era de branquitude mesmo, né? Ou seja, então é óbvio que isso produz, numa sociedade de negros, uma enorme marca, né, que tem que ser sanada. Isso eu não digo. Insisto, não reconheço nestes versos que são literários, que têm uma função militar, como disse o Leonardo, tem uma função de agregar, como todo hino, né, tem que fazer, e que se refere, inclusive, aos tiranos, que foi retirada a palavra do coisa, e que é importante que seja aí, porque os tiranos, quem são? Os tiranos são os inimigos externos do país, que escravizam quem? O brasileiro, que escravizam o gaúcho, que escravizam Deixa eu dar um minutinho para o Renato e um minutinho para o professor e vamos atender o público aqui, tá? Por favor. Mas é que eu coloco isso, Fred. Quando se fala em escravidão, também, professor, quando se fala em escravidão, o que vem na cabeça das pessoas? Não vem a escravidão de Roma, não vem a escravidão grega, não vem a escravidão o quê? A escravidão negra, que é mais, bem colocaste, Fred, é mais recente, e inclusive era a escravidão vigente no país durante a Revolução Farroupilha, certo? Então, não me convence de que estavam pensando na Roma Antiga, estavam pensando na Grécia, estavam pensando nos povos da Antiguidade. O Giovanni Berti concorda contigo, tá?
Giovanni Berti já tinha postado exatamente isso. Ó. Fala em escravo, qual é a imagem que vem à sua cabeça? É a escravidão negra que foi durante 400 anos aqui no país, no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul. Então, não me convence essa ideia de que não, foi abstratamente o que se pensava. E também eu faço uma interpretação, tudo bem, na verdade posso estar errado, mas ao longo do tempo, inclusive e principalmente no pós-escravidão, o negro, em muitas das coisas, é usado como um exemplo negativo. E eu citei a palavra denegrir, tornar negro, o que é? Manchar a reputação. Um tempo atrás, eu lembro que eu briguei muito e, infelizmente, se travou, mas a expressão negrice estava se tornando usual. Negrice, coisa de negro. Isso é coisa de negro. Então, há série de expressões que visam diminuir o negro perante o branco e algumas dessas expressões se tornaram corriqueiras. E as pessoas dizem que é mimimi quando se reclama. Eu repito, eu sempre chamo a atenção se eu ouço alguém falar, eu vejo autoridades, vejo políticos, vejo pessoas letradas falarem, mas está denegrindo a imagem de alguém. Certo? Porque são coisas que foram incutidas na sociedade. Eu concordo contigo com o negrice, porque ele é pejorativo. Ele está falando que é coisa de negro, e aí está diminuindo realmente a raça negra. Mas, assim, tornar negro não pode ser o tornar... É outra discussão, né? Que nós teríamos que fazer outro fórum. Aí nós teríamos que trazer o professor Ledur, etimologistas, o Fischer, né? Para a gente falar de português. Por exemplo, lista negra, uma época andaram dizendo câmbio negro, lista negra, que era discriminação. Não mas não é obscuro, não é negro porque é obscuro, porque é clandestino. Mas negro é raça, cor é preto. Mas agora a questão do denegrir, como eu coloquei, a questão do denegrir... Sim, colocasse muito bem. É que nem o judiar, né? Que não se usa também. As outras questões até podem se discutir. Exatamente, como judiar. As outras até se discute, mas denegrir é uma das tantas palavras, eu não lembro aqui agora, mas posso fazer uma listagem de palavras que relacionam o fato da negritude, o fato de nós temos aí o samba, nós temos aí o samba do crioulo doido, né? Exato. E aí nós vamos ter que revisar. Isso que eu pergunto, assim, será que não vamos criar daqui a pouco? Gente, eu não tenho certeza do que eu estou falando, pelo amor de Deus, só estou levantando ideia. Será que a gente não vai criar uma histeria revisional daqui para frente? Porque a palavra histeria também tem problema. Pois é. Mas tudo tem problema, né? Eu acho o seguinte... Nós mudamos o nome da avenida 2, 3 vezes, a avenida que chega a Porto Alegre. Castelo Branco, legalidade, democracia. Não estou falando só em racismo agora, né? Estamos falando... Há pouco tempo houve um episódio lamentável até... Eu gosto das pessoas envolvidas, infelizmente, que é na área que eu estou atuando, que é cinema, que foi a expressão mal colocada e que entrou como cunho racismo, que foi a palavra usada senzala e tal, né, num debate. Numa live. Numa live, gerou um debate tremendo. O que eu digo para as pessoas é assim, vamos nos policiar um pouco. Sabe? Acho que a gente não precisa ficar fazendo um revisionismo radical se cada um se policiar, a menos evidente que a pessoa concorde com o uso de expressão racista. Não estou falando aqui do hino especificamente, estou falando em outras expressões, a menos que a pessoa concorde. Bom, se ela concorda, não tem remédio, a não ser, evidentemente, vai gerar problemas. Criado mudo, por exemplo, Renato. Criado mudo. O pessoal já não quer mais chamar o criado mudo de criado mudo. O tomara que caia não se usa mais, as lojas já mudaram o tomara que caia, porque não pode ser mais o tomara que caia. Eu acho que daqui a pouco, eu entendo a intenção, e a intenção é extremamente positiva, mas assim, nós daqui a pouco estamos destruindo todo o vocabulário que foi criado. Mas é que não é só o vocabulário, eu acho que a gente, principalmente nesse momento que as coisas começam a se radicalizar, a gente tem que começar a repensar as atitudes, porque realmente, eu digo, o meu amigo branco ali, as piadas
que hoje são chamadas de bullying, para ele não tinha problema nenhum, mas para mim tinha. Eu chocava, colocava numa questão. E às vezes cada um de nós comete pecados também não são nessa área racial, né, questões raciais. Eu, esses tempos, estava fazendo uma avaliação, eu sou muito brincalhão com amigas e tal, e eu brinco, assim, com elogios, linda e tal, e eu fico pensando, esse tempo eu parei para pensar. Bom, a minha intenção, evidentemente, até porque não tenho intenção, a minha intenção, evidentemente, seria fazer um elogio e não seria assediar, mas aí entre a intenção e o resultado. Eu fico pensando, será que ela não se sentiu assediada? Entende? É essa a questão. Então, eu estou revisando minhas atitudes. Acho que cada um de nós tem que revisar suas atitudes. Porque eu posso dizer, não, nunca. A minha intenção foi só fazer um elogio. Mas e ela? Será que ela não se sentiu ali assediada? Então, se colocar no lugar do outro também, né? Professor Luciano. Exatamente para isso. Professor Luciano. Não, eu acho que essas questões que o Renato levanta são extremamente importantes e certamente a gente precisa fazer esse balanço, essa reflexão, essa discussão. Né? Mas eu insisto na questão do texto e do contexto, né? E das apropriações que vão sendo feitas. Uma das coisas que eu tenho me interessado nos últimos tempos e que eu acho que são extremamente importantes a gente avaliar é o que se chama de história dos conceitos. Né? As coisas são ressignificadas. Né? Então, não é possível que a gente precisa fazer essa compreensão e essa discussão, porque muitas dessas expressões elas se naturalizaram, mas elas continuam tendo esse sentido que o Renato refere. Né? Não só elas têm a sua origem numa questão racial, preconceituosa, mas o sentido que se atribui a elas continua tendo essa conotação. Esse é um ponto. Agora, há outras coisas, e é preciso aí, que eu insisto na questão do texto e do contexto, e é preciso que a gente compreenda que essas coisas, elas são vivas, e elas são ressignificadas, ou elas podem ser ressignificadas. Tem muitas dessas expressões, por exemplo, que podem ter, não sei, não vou dar nenhum exemplo específico aqui, mas é preciso que a gente situe essas coisas historicamente, no nosso próprio tempo, porque elas podem ter sido ressignificadas, e ainda que a sua origem tenha sido de cunho racial e preconceituoso, elas podem ter passado a ter um outro sentido. Né? E a gente observa isso em todos os campos. Né? Se eu pegar o exemplo do meu campo de trabalho e pesquisa, o que se entende por democracia hoje não é o mesmo que se entendia por democracia, o que se chamava de democracia na antiguidade. A democracia moderna não é a democracia grega. Né? Não é a democracia, sei lá, romana, ou não é a nossa democracia de princípio do século XX e assim por diante, né? Ou dos iluministas. Né? Então, é preciso que a gente situe essas questões e compreenda as suas apropriações, e aí, como diz o Renato, eu posso ter intenção X, mas a pessoa pode entender diferente, é evidente. Isso acontece em todos os sentidos, em todos os casos. Né? Esse é o ponto. Agora, fechando, né? Eu acho que eu não acho que... Porque esses dois movimentos, eles são possíveis e a gente teria muitos exemplos na história a respeito de qualquer um deles. Tanto as coisas podem ser construídas, reconstruídas, destruídas, tá? Quanto elas podem ser simplesmente ressignificadas. A mesma coisa pode ser ressignificada, eu posso destruir e reconstruir. Né? Quer dizer, a Revolução Francesa leva à destruição da Bastilha, ok. A derrota do nazifascismo leva à destruição dos símbolos do nazifascismo e da criminalização desses símbolos até hoje. Tá? A derrocada do comunismo leva à queda do Muro de Berlim, leva à derrubada de monumentos de Lenin, Stalin. Tá? Existe uma discussão até hoje do que fazer com a múmia do Lenin na Praça Vermelha. Né? A derrocada do Estado Novo leva à derrubada do movimento de Vargas Brasil afora. Tá? O Black Lives Matter
levou à derrubada de monumentos de pessoas que foram associadas ou entendidas como vinculadas a relações escravistas pelo mundo fora, né? Então, essas coisas, elas são legítimas, elas fazem parte da história, né? Agora, é preciso que a gente tenha também, certamente, cuidado e moderação para que a gente possa avaliar isso, né? Historicamente, no seu contexto, né? Compreendidas em toda a sua complexidade, né? E no caso do hino, certamente tem esse sentido, eu vejo assim, pelo menos, esse sentido que eu pontuava antes, né? Agora é preciso, e aí eu fecho aqui, que a gente situe o hino no seu contexto e que a gente situe o hino como um hino de exaltação a uma revolução. E nós estamos aqui discutindo o hino, mas a revolução é exaltada todos os anos, né? Como um símbolo de identidade e cultura gaúcha, né? Que é o que o hino exalta. Esse hino é o hino dos revolucionários farroupilhas, mas a Revolução Farroupilha é uma espécie de mito de origem da história do Rio Grande do Sul. E os seus valores e os seus símbolos são exaltados como traços de identidade e de cultura. Veja, não estou discutindo a identidade e a cultura. Estou dizendo que nós precisamos situar as coisas de uma maneira mais ampla e complexa. Deixa eu atender a nossa audiência. Muita gente ligada aqui, Marco Antônio Schuster, Simone Meneghetti, Christian Ortoc, Paulo César Teixeira, Daniela Fernandes, Luciana Bertoni, José Natálio, baixista do Papas da Língua, negro, um defensor das causas negras, entrou com tudo lá no Facebook para defender justamente a revisão do hino, colocou a sua opinião, daqui a pouco eu leio. O Giovanni Colório, Marcos Antônio Bruno, lá de São Paulo, Cláudio Oliveira Teixeira, Karen Vidalete, Fernanda Siqueira, o José Thiago, a Lúcia Hammersmith, o Leandro Osório, e deixa eu puxar aqui, já a Luciana Bertoni, que concorda com o Renato, dizendo, há diversos termos como negrice, denegrir, degringolar, ela lembra, né, que é um pejorativo com os gringos, né, a judiaria, o olho gordo, esse eu não sabia que era pejorativo, porque com os obesos, coisa de mulherzinha, né, devemos retirar do nosso vocabulário termos preconceituosos urgentemente. Eu só volto a lembrar que a gente não podemos entrar numa neura. Acho que o direito de se ofender e o direito de discutir uma revisão de tudo isso, ok. Mas, assim, não podemos entrar numa neurose. Tem um vídeo do Parafernália, que é algo parecido com Porta dos Fundos, um pouco menos sucesso. Ontem me mandaram, é muito engraçado, porque o cara começa a falar com o outro, aí fala uma palavra que o outro não gostou, começa a fazer um discurso, olha, isso aí não é politicamente correto, isso aí fere a nós, não sei o quê. Aí ele diz, isso é coisa de negrão. Aí chega um negro, reclama, isso é coisa de mulherzinha. Aí chega uma mulher, reclama. Aí a mulher diz, isso é coisa de gordo. Aí chega o gordo, e assim vai. Todo mundo vai ter um preconceito e todo mundo pode, de maneira potencial, o vídeo brinca com isso, acabar sendo ofendido, né? Mas é só um vídeo também. Tá, não é a minha opinião, vamos com calma, senão já incendeia a timeline. A Valéria Ramos Chalegre tem um texto aqui muito grande, vai quase tapar a tela aqui, mas ela diz que se discutiu isso em casa, concluiu que quem tem que decidir se a tal estrofe ofensiva ou não é a parte ofendida. Se o povo negro se sente ofendido, devemos sim revisar o hino. O hino não é apenas uma peça histórica a ser preservada, mas um instrumento atual e em uso da propagação do ideal do nosso povo. Se esse ideal não expressa nem representa o nosso povo, essa versão deve ficar para trás, uma nova revista atualizada deve entrar em uso. A professora Ione Martins lembra que o hino é ufanista, é próprio da época. E mais, professor Luciano, minha tia, né, que a gente já identificou ela é fã da nossa rede Atitude Positiva, ela disse o seguinte, que o senhor é filho da Marília e do Antônio, que são amigos dela de longa data. Ela conhece o senhor desde que nasceu. Que bom encontrá-lo aí e revê-lo. É aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é assim, né? O Giovanni Berti já participou, o J. Nilson diz que quando se falta virtude, o sujeito acaba sendo escravo. O que leva a pensar que ser escravo é ser inferior. E o escravizador é cheio de virtude, portanto, superior. Eu vejo o contrário. Quem não tem virtude é quem escraviza. Essa é a opinião dele, né? Por isso, considero, sim, a parte do hino potencialmente racista e ofensivo com quem no passado foi escravizado.
O César Alves, que te felicita, viu, Renato, por estar aqui nessa live, ele mandou aqui, ó, ele mandou grande, pequeno Renato Dornelles. César Alves foi nosso colega lá na RBS. Né? Não sei se foi no tempo do Schroeder também, mas o César está sempre muito presente na nossa rede aqui, sempre comentando também, está dizendo, na pré-adolescência, no grupinho dele, tinha o gordo, o seco, o fiapo, o dentinho, o cabeção, e éramos felizes e amigos. Hoje, nessa geração chamada de Nutella, tudo ofende, tudo é racismo, tudo é bullying, mas levar isso para o Legislativo Municipal é uma incoerência fantástica. E ele é negro com muito orgulho. Lá no Facebook... Também todos somos, Renato. Só fazer um parênteses aí, que tu citaste o José Natálio, José Natálio Dornelles Silva, meu primo. Você não exibiu um pouco. Mas hoje é reunião de família, então, é reunião de fameco, de PUC de família. Um grande abraço pro Zé. Daqui a pouco eu vou chegar no Zé aqui, porque são 200 comentários que ficaram lá no Facebook, e assim, ó, existe, claro, né, argumentos dos dois lados, e existem os argumentos exaltados, incendiados por uma posição ideológica, política, e esses aí eu estou deixando de lado, porque não adianta. Brasil agora, essa fissão aí que o Schroeder falou, essa fissura vai ficar não sei quantos anos. Acho que nós vamos estar estudando lá, os filhos do professor Luciano vão estar estudando daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, nós vamos estar estudando a PUC no doutorado de História essa fissão, porque divide o país em tudo, né? Tudo. É impressionante. E até, não só hino, como com essas questões de racismo, que são questões importantíssimas, assim, coisas banais acabam dividindo as pessoas. A Gisele diz que nos acostumamos a perceber as mudanças nas tecnologias, nas materialidades, e quando tocamos nos grupos étnicos e de gênero, que não se sentem mais confortáveis e que sempre foram desqualificados. Aí ficamos conservadores. É o momento, sim, de rever estes conceitos. A Maria da Graça Maciel, vamos trocar a letra? Pronto, questão resolvida. O Daylor Grasman diz que nós somos o único estado em que os cidadãos sabem cantar o seu hino, cantam com orgulho, e aí aparece alguém para dizer que tem cunho racista no hino. Talvez alcançou seu objetivo, algumas horas de fama. Será que o vereador quis um pouco de fama ou não? Faço essa pergunta para o Renato e para o Schroeder. Renato? Eu, sinceramente, não sei. Será que foi genuíno? Foi autêntico? Eu acho que foi autêntico, porque eu, sinceramente, não faço parte do grupo de discussão, não faço parte do partido, conheço o Matheus Gomes, já tive numa mesa de debate com ele, admirei muito a fala dele, mestrando em História, não costumo debater com ele, mas em outros grupos eu já debati isso aí, a questão do hino. E o Matheus Gomes, que talvez já viesse debatendo, ele aproveitou o momento em que, qual é o melhor momento? O momento em que ele assume uma cadeira como legítimo representante, assim como todos os outros vereadores que lá estão, representantes da população porto-alegrense, para discutir uma questão que talvez lhe incomodasse já há bastante tempo. Então, não vejo como aproveitar minutos de fama, como está sendo colocado. Não, a discussão, né, Renato, só para lembrar, a discussão, ela já aconteceu outras vezes, a URGS já se manifestou a respeito disso, ela voltou agora por causa da atitude do vereador. E foi uma maneira até de trazer a discussão de volta, de alguma maneira. Exatamente, e tanto que nós estamos debatendo aqui, tanto que a pessoa aí que se manifestou, acho que é o rapaz, tanto que ele se manifestou, ele está assistindo a live sobre isso. Então não é um tema que não interessa. Se não interessasse, essa pessoa que se manifestou agora aqui, falou nos 15 minutos de fama, não estaria aqui durante 1 hora ou mais assistindo essa live. Entende? É contraditório da parte dele. É verdade. A Indaiá de Lemburger disse, prefiro a sugestão do Oliveira Silveira, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. Já tem até... uma outra... Já tem versão pronta, já. Fala, Renato. Tem uma outra que eu ia falar, exatamente, tem uma outra que quando por favor. Em 2014 eu fui homenageado na Assembleia Legislativa com o troféu Carlos Santos, que foi um deputado
estadual negro primeiro, né, no Rio Grande do Sul, e a cantora que executou o hino, não sei se eu cito o nome dela, porque ela não me autorizou, não consegui falar com ela, se ela me autorizava, se ou não, mas ela cantou uma versão diferente, e ela falou, e a versão dela não basta para ser livre, forte, aguerrido, bravo, somos um povo de virtude que não está para ser escravo. Veja, contempla todo o povo gaúcho. É uma boa. Está dentro da métrica. Somos um povo de virtude que não está para ser escravo. E eu defendo essa sugestão. Tá certo, muito bom. A Tati Marques diz, quem sabe a gente possa ouvir mais pessoas negras, como a gente está ouvindo aqui o Renato, né? Porque ela pergunta, qual povo, afinal, foi escravizado nessa linda história? Na nossa linda história, né? Ela está romantizando um pouco também, eu acho que a nossa história não é tão linda assim, né? Mas ela diz que branco hétero adora a palavra mimimi. Esse que é o problema também aí da outra live, né, gente? Aí a gente tem que trazer sociólogo, tem que trazer psicólogo, porque disso a nossa discussão ela se transforma num show de agressões, num discurso de ódio e numa catalogação, vamos dizer assim, né? As pessoas colocam carimbos nas outras pessoas, né? Então, assim, tu não concorda comigo, então tu é racista, tu não concorda comigo, tu quer mudar o hino, porque podem existir, talvez eu e o Schroeder sejamos um pouco mais brandos, né, em não achar necessariamente racismo, mas também não vamos deixar de admitir para sentar para discutir o assunto, tanto que nós estamos aqui há 1 hora, né, discutindo esse assunto, porque achamos que é um assunto importantíssimo para a sociedade. Ou seja, existe uma terceira via, e existe uma quarta, uma quinta, uma sexta, não existe só duas, e infelizmente nós estamos dualistas demais, né? Aí tem outros aqui que falam que o vereador que tentou aparecer, que estão procurando cabelo em ovo, dentes em bico de galinha, que tem que lutar por algo de verdade como a fome. Aqui o Silvio Belbucci diz que a primeira versão foi do maestro Joaquim José de Mendanha, o professor Luciano já esclareceu, disse que era um maestro negro e tal, mas ele compôs a melodia, então não dá para fazer essa conexão, né, professor Luciano, tão grande, porque ele não foi o responsável por esses versos, né? E o João Clayton de Souza, ou Clayton, ele foi um pouco impiedoso, aqui eu vou ler. Só os gaúchos comemoram uma guerra que perderam e ainda fazem hino. Na verdade, os patrões, deixa eu só ler, vocês comentam depois, tá? Na verdade, os patrões de terras libertaram seus escravos com a condição de lutarem na sua revolução, os lanceiros, e foi um banho de sangue. O Schroeder queria falar isso? Não, eu só comentei que comemora a chamada Revolução Constitucionalista. Então não são só os gaúchos, né? Mas tem essa mítica, né? Tem essa mítica também nossa que a gente fica extremamente ufanista e, na verdade, não nos deu nos mal, né, gente? O Schroeder tá... Só um pouquinho, deixa eu ligar aqui, que eu tinha desligado um pouquinho, que alguém estava espirrando aí na tua casa. A minha mãe estava... Eu estava tentando contê-la. O problema das lives são... Cuida dela. Faz parte. A casa entra, né? Eu queria que entrar... Agora eu acho que eu vou dar uma alimentada na polêmica, já que tu me propôs se o vereador quis ou não aparecer. Eu acho que não. Obviamente o vereador tem uma história, eu acho extremamente importante a quantidade de vereadores e vereadoras negras que entraram. Eu acho isso um sintoma muito, muito positivo no meio desse desastre político que nós estamos envolvidos no Brasil. Eu acho esse um elemento muito importante. Agora, o que eu queria colocar aqui, que é uma coisa que me incomoda um pouco, e apareceu em algumas manifestações, é a ideia de que a luta pelo racismo é um patrimônio dos negros. Ou seja, que ela é exclusiva dos negros e a única condição para exercer plenamente a luta contra o racismo é ser negro. Eu acho isso uma redução e acho que retira, inclusive, da política a possibilidade da representação. Ou seja, eu sou político e eu faço política de esquerda desde que eu me conheço por gente, porque por empatia e por sintonia eu escolhi esse ou aquele para fazer. Então, retirar isso e reduzir é produzir um viés redutor da política
que horizontaliza a política e que encaminha para perigosas posições radicalizadas pontualmente. Então, ao invés, e alguém já disse isso, ao invés de fazer as lutas reais, concretas da vida, nós nos perdemos nas lutas. E aí eu vou ser duro com isso, eu sei que eu vou comprar uma briga boa com as lutas identitárias, né? Ou seja, não é possível que a gente não reconheça, por exemplo, que 2013, que produziu 2016, que produziu o golpe, que produziu o Bolsonaro, não tem a origem no mesmo local, onde a política foi desmantelada e o que foi colocado no lugar foi colocada lutas pontuais, que são as lutas de gênero, que são necessárias. O problema é que artificialmente se fez uma polarização entre o debate real da política, e a política aqui como o debate que dá conta da existência do ser humano, para esses aspectos pontuais que são explosivos, que são, obviamente, mobilizadores e que não atingem efetivamente o centro da questão, que é a questão econômica, né? Eu sempre digo, quando nós saímos para a rua em 2013 lutando por 20 centavos, nós estávamos acendendo um estupim que explodiu em 2016. Eu não tenho dúvida sobre isso, eu sei que várias pessoas, inclusive da esquerda, compram uma briga comigo, mas eu identifico isso lá. E agora, de novo, ou seja, será que o centro, enquanto nós discutimos o hino naquele dia, Renatos e Luciano, nós discutimos naquele dia que nós estávamos discutindo na posse dos vereadores, e o vereador tomou aquela atitude política, o prefeito aprovou um decreto que jogou a população de Porto Alegre numa situação de exposição ao vírus que não teve nenhuma reação. Isso sim é política concreta, econômica inclusive, mas também, ou seja, o prefeito toma uma decisão e abre o comércio do Porto Alegre, no momento em que os seus vereadores da oposição estavam discutindo o hino. Eu sei que estou exagerando um pouco, mas foi isso que aconteceu, né? Ou seja, a vida concreta contra a ideologia. Aliás, esse debate é um debate já... Não, colocas aí, fatalmente alguém vai dizer, tá, mas uma coisa não elimina a outra, né? De deixar de discutir e também de rever. Mas realmente o holofote ficou talvez muito focado nisso. Essa liberação do comércio ficou aberta e ninguém mais discutiu esse assunto, exatamente no momento, completando, né, o Schneider, em que Belo Horizonte fechará a cidade na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Então, alguma coisa realmente está errada, né? A Fernanda Sequeira, ela concorda com o Renato Ornelis, diz que o hino é racista, alguém já falou que representa uma época, estamos mais conscientes agora, e ela adorou essa versão alternativa citada pelo Renato Dornelles. O Marco Antônio Schuster diz que foi uma grande... Olha o Schuster aí, nosso colega jornalista, diz que foi uma grande estreia do vereador. A expectativa é daqui para frente, questões de trabalho, concentração de renda, saúde pública e educação pública. Eu concordo com o Marco, eu não tenho preconceito contra ninguém, nem conheço o vereador, fiquei conhecendo agora nessa eleição, mas assim, essas pessoas elas não podem ficar marcadas só por isso, né? É preciso que a trajetória desses novos políticos também se manifeste de uma outra forma, né? Com outras lutas também, né, meus amigos? O José Natalio, baixista do Papas da Língua, primo do Renato Ornelis, ele disse o seguinte: brancos estão se posicionando sobre um lugar que nunca estiveram, nem por um segundo. Ele José Natalio, disse que jamais poderia falar sobre o que é ser branco, porque ele é negro. Então, para quem acha um porre, para quem acha mimimi, vitimismo, procurem estudar a respeito antes de pagarem o mico com achismos, que é mais ou menos o que o Renato disse, que se sentia realmente, né, extremamente agredido, se sentia acuado quando acontecia esses bullying e tal na escola. Gente, já são 10h20 quase, e passamos a marca do pênalti. Eu preciso pedir as considerações finais de vocês. Tem muito comentário aqui, eu não posso ficar lendo, senão nós vamos até a meia-noite. Professor Luciano Abreu, vamos passar a régua aí e fazer uma conclusão? Eu acho que foi extremamente importante a gente trazer essas questões à tona, e eu só diria que a questão me parece que não é a gente pensar que é capaz de sentir
no lugar do outro. É evidente que eu não vou nunca sentir o que sentiu ou o que sente o Renato como negro, como não vai sentir o Renato que sinto eu na minha condição. Mas a questão é, como diz o Schroeder, eu acho que isso é extremamente importante, que lutar contra a questão do racismo, do preconceito de raça, de gênero, religioso, seja ele qual for, tem que ser uma questão de todas as raças, gêneros, religiões, porque se nós pensarmos que só quem luta pela questão, enfim, contra essas questões e preconceitos aquele determinado grupo, nós continuaremos polarizando e radicalizando. Então, acho que lutar contra a questão racial, sim, é questão de branco. Contra o preconceito racial, sim, é questão de branco. Lutar contra o preconceito de gênero, sim, é questão das pessoas de qualquer gênero, de qualquer opção sexual e assim por diante. Só para completar aqui, o Luciano Algaia. Luciano é músico, é gaúcho, está vivendo na Bahia. Ele diz que não tem condições de opinar sobre, mas o hino é boçal. A Adriana Araújo diz que ama o nosso hino. É bom. A Miriam Radic, ela diz, o nosso hino é lindo. O Alexandre Macedo diz, não é racista. Só quem reclamou até agora foi a esquerda. Schroeder, tu que é um especialista em esquerda, e ao mesmo tempo é um crítico também da esquerda, né? Só quem reclamou até agora disso foi a esquerda? Tu viu alguém de direita reclamando do hino, não? Olha, eu não consigo. Dessa questão, eu acho que extrapolou a questão da ideológica clássica de direita e esquerda, né? Eu acho que, como eu disse, é relevante as considerações, porque na minha condição de semi-branco, de mulato, como diria o Caetano, somos todos mulatos, obviamente... Um feijão mulato. Ou seja, né, eu não consigo me colocar, obviamente, no lugar, mas eu sempre digo, Renatos e Luciano, a minha condição de cidadania, ela cresce muito cedo, ou seja, foi quase pré-adolescente, eu fazendo as minhas escolhas políticas. E a primeira escolha que eu faço, que eu me recordo, a primeira escolha que eu faço é antinazista. A primeira definição que eu tive, a escolha que eu faço como alemão, de origem alemã, com o nome Schroeder, na cidade de alemães, era de identificar no nazismo a grande chaga que tinha. Portanto, obviamente, que tinha um componente antirracista muito, muito, muito forte. Então, eu me sinto motivado a esse debate, não minimizo, ao contrário, eu acho essa expressão mimimi completamente, ela interdita debates. Eu acho que ela é uma posição que a mim me desagrada muito quando ela aparece. Eu concordo com o Renato, ela interdita debates, ela traz, ou seja, reduz a possibilidade de argumentação, mas me parece que nós temos que buscar efetivamente as expressões e a validação social, né, e não grupal, porque senão nós acabamos, inclusive, nos incapacitando de conversar. Ou seja, se eu atribuir sentido a uma coisa que tu não atribui, daqui uns dias nós não vamos conseguir sequer mais constituir uma nação, conseguir conversar e ter uma língua própria, porque cada um vai ter, o seu grupo vai ter a sua expressão. Eu acho que o Brasil conseguiu produzir uma língua, e isso não é pouca coisa. Senão vai ser uma torre de Babel, né? Mas eu coloco aqui para finalizar para o Renato mais uma provocação. Recebi pelo WhatsApp aqui a provocação e eu vou repassar. E as marchinhas de carnaval, Renato? Nós que cobrimos tantos carnavais, né? Será que ele é? Será que cabeleira? Será que ele é? O teu cabelo não nega. É verdade. As marchinhas... Cachaça não é água. Maria Sapatão, Nega Maluca. Maria Escandalosa. Eu mato é uma apologia ao crime. Mato quem pegou minha cueca para fazer pano de prato. As marchinhas ao longo da história. As marchinhas ao longo da história foram... Mas não vamos ter que revisar tudo isso, não podemos mais cantar, Renato, no carnaval. Até o carnaval está acabando, né? Estão acabando com o carnaval, não tem nem carnaval online. Carnaval online. Marchinha. Mas assim, fazendo uma apanhada, diz o professor Luciano, diz o professor Schroeder,
um apanhado, e que disse a pessoa que colocou entre direita e esquerda, e eu sou mais algumas expressões, Renato, ao que tu dissesse antes, é comunista. Quem discorda hoje é comunista. Isso é coisa de comunista. Então, ou está ligado a alguma rede de TV, ou tu é de uma rede de TV. Eu hoje mais independente possível, estou trabalhando por mim, por minha conta. Mas assim, o que eu coloco é que essa disputa, diferentemente do que alegou o nosso presidente, né, o presidente Jair Bolsonaro, que quando houve o episódio ali do supermercado, a morte do supermercado, que as manifestações visavam colocar os brancos contra os negros, confrontar. Não mais. A morte do João Alberto teve repercussão mundial. Não é nem aqui, nem nos Estados Unidos, nenhum lugar a colocar branco contra negro. O que está se colocando de um lado, os antirracistas, os antimachismo, os anti-homofobia, os anti-transfobia, do outro, aqueles que manifestam esses tipos de preconceito, e não só preconceito, né, como discriminação, que é além do preconceito, e que manifestam eu entendo, com a anuência daqueles que se dizem neutros, ou que se dizem que isso não existe no país. Então, o que se coloca é isso. O que eu vejo, Schroeder, é um erro de fragmentar as lutas, quando, na verdade, a luta contra tudo isso deveria vir em conjunto. Eu lembro que, recentemente, defendendo o projeto, a Tatiana Sager, de origem alemã, italiana, ela que trabalha comigo, que a gente trabalha junto, né, nos filmes agora que a gente tem, documentários que tem produzido, ela, então, e eventualmente, assim, um fala mais que o outro, um pouco mais, a gente combina antes quem é que está melhor para falar e tal. Numa que eu falei mais que ela, uma mulher questionou. Aí ela pegou e colocou assim, mas por que o homem falou mais? Por quê? E tal. Não tiro a razão dela, eu expliquei para ela. Olha, foi uma questão que hoje a gente combinou, ela achou que nesse tema era melhor eu falar mais do que ela, mas aí eu perguntei para ela, a senhora quando me enxerga aqui, só enxerga um homem, só isso. Por que do questionamento? Porque eu sou um homem negro, tão discriminado na área do cinema, mais discriminado, ou, digamos assim, com menos espaço até do que as mulheres. Soube há pouco tempo, por causa de uma pesquisa, que eu sou um dos cinco negros no Rio Grande do Sul a ter dirigido um longa-metragem. Agora dirigi o segundo. Eu sou o primeiro negro a dirigir 2 longa-metragens. Certo? Então, a gente tem que ver que a luta é de todos, é dos homens, das mulheres, dos gays, e todos que são contra o preconceito. Não é opor branco contra negro. Só que eu concordo com o Schroeder, a questão que sabe, eu digo do lado aquele do preconceituoso, ou do neutro. Lá eles não acreditam que exista racismo, machismo, homofobia, ou são favoráveis. E lá eles estão unidos. E nós aqui estamos fragmentados. Então, é muito importante, eu falo isso, é importante a gente continuar discutindo essa questão do filme, colocar como dono da verdade, que a minha posição é a certa, as outras são erradas, mas tanto exige discussão, que foi essa enxurrada de mensagens aí na audiência da atitude positiva aí do nosso querido Renato Martins, tá certo? Obrigado, Renato Tornelli, mais uma vez, muito obrigado, bom estar contigo. Tá? Eu não vou fazer mais live contigo, porque o Schroeder fala Renato, eu não sei se ele está falando de ti ou se está falando de mim, aí ele resolveu falar no plural, Renato, né? Não, estou brincando. Olha, muito bom rever vocês. Obrigado, Renato Tornelli. Até a próxima, viu? Estamos sempre à disposição aqui para divulgar boas notícias, cinema, nas causas negras, literatura, pesquisa, o teu trabalho que é maravilhoso, viu? Grande abraço. Conta com a gente. Professor Schroeder, muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço, Renato. Um abração, foi um grande prazer. Estou à tua disposição. Bom te rever também. Grande cartunista, né? Grande chargista, melhor dizendo, né? Celso Schroeder,
talentosíssimo, e que trabalhou com meu irmão, Ricardo Martins, também, né? O Rick, né? O saudoso Rick. Estiveram juntos aí no jornalismo, lá pelos anos 80. Professor Luciano, estou muito saudosista hoje. Professor Luciano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Grande abraço, boa noite. Obrigado, boa noite, Renato. Fico à disposição também, foi um prazer estar com vocês. Obrigado a todos. Espero que a gente tenha contribuído aí para esse debate, né, da questão do hino rio-grandense. Claro que não ficamos só em cima do hino, porque a questão é muito mais complexa, e você que participou, trazendo aí o seu comentário, a sua colocação, foi muito importante realmente trazendo o seu pensamento para contribuir, né, para contribuir com a nossa discussão, sempre muito positiva e sempre procurando as soluções, as alternativas. E esse foi mais um Fórum Atitude Positiva. Lembrando que a nossa página redeatitudepositiva.com.br tem todas as nossas redes sociais e tem também o nosso podcast no Spotify e tem o nosso canal de vídeos no YouTube. É para lá que vai a live, daqui a pouco editadinha, já vai estar no ar daqui a pouquinho, e você já pode compartilhar, você pode curtir e pode rever, inclusive, essa live no nosso canal de YouTube. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ajude a fazer crescer a nossa rede de jornalismo positivo. E as marcas, você já viu aí as marcas, né, que acreditam realmente no poder da informação positiva, são as marcas que nos acompanham, que começo com o Café Lavazza, que vem de Turim, na Itália, o nosso cafezinho, já foi aqui, ó, como sempre, em toda live, eu tomo no mínimo um, e é representado pela expressomatic.com.br em Porto Alegre, distribuindo várias bebidas, não só cafés, o casal André e Andréia Dapoian. Smartback.com.br, lá na Padre Chagas 67, Daniel Blanco e sua equipe, melhor assistência técnica do Rio Grande do Sul, do Brasil, em termos de telefones, celulares, smartphones e tablets, é com o Daniel e com a sua equipe, não tem conversa, sempre resolve. Esse outro aqui, ó, tenho vários aqui, Esse outro aqui o Daniel praticamente reconstruiu câmera, reconstruiu o botão de touch, sem precisar gastar para comprar outro aparelho. Essa mania da obsolescência, né, de ter que comprar um outro aparelho, não. O Daniel é craque nisso. Allsigns, adesivagem, sinalização, Sandro Tizotti, sua equipe sempre sinalizando e endereçando tudo. A nossa rede Atitude Positiva também utiliza os produtos da Allsigns. O Tartone é o shopping, lá no Shopping Bourbon Country, da Fernanda Tartone, que é a presidente da Abrazel no Rio Grande do Sul. Tivemos uma live, a última live do fim do ano, ela participou conosco, né, a última live de 2020, os nossos parceiros, a Fernanda Tartone, que também é grande chefe de cozinha, está cozinhando em vários cantos do Rio Grande do Sul. O professor Félix Drummond, professor doutor, especialista em antidoping, especialista em medicina esportiva, aquela medicina que não é só para atleta, a medicina da recuperação terapêutica de idosos, de transplantados, de gente que quebra osso, que tem problema de locomoção. Vai lá no Instituto de Medicina do Esporte, no Centro Clínico Mãe de Deus. Jefferson First Now, a sua equipe, a sua família First Now, na Ceará 370 e na Ipiranga 8113, aqui a Sun Motors, sempre à disposição. E hoje nós temos aí, né, essa estreia, essa chegada do SESI conosco, o SESI Educação, inspiração para fazer o novo, né, e que legal que a gente tem o SESI com a gente, porque o SESI também aceitou o nosso convite para participar da rede Atitude Positiva, né, e valorizando as notícias boas. O SESI Rio Grande do Sul está conosco a partir desse mês, e aí em 2021 vai completar 75 anos de atuação junto às indústrias gaúchas, melhorando a qualidade de vida das pessoas através da saúde e da educação. Que bacana! Um abraço à Laura, um abraço ao Bruno e ao Márcio Alegrete e principalmente ao superintendente Juliano Colombo, que está conosco a partir de agora. Aqui é o SESI RS na rede Atitude Positiva. Pessoal, essa live vai estar no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, já vai ver outros vídeos aqui como sugestão para ficar no nosso canal. Até a próxima live, que é na semana que vem, como sempre, né? Nossas lives na rede Atitude Positiva. Até o próximo Fórum Atitude Positiva. #Atitude Positiva.